Você acredita que o açúcar é o maior vilão da nossa saúde? E se eu te dissesse que existe um alimento que mata mais gente que o açúcar e que está presente em praticamente tudo que você consome diariamente? Os óleos vegetais hidrogenados, que muitos acreditam ser saudáveis, são, na verdade, uma bomba relógio para a sua saúde, contribuindo para doenças cardíacas, câncer e até mortes prematuras. Fique conosco até o final deste vídeo e descubra como esses óleos estão envenenando seu corpo, aumentando seu risco de morte em 62% e o que você pode fazer para proteger sua saúde e a da sua família. Não perca nenhuma dica. A verdade chocante sobre os óleos vegetais será revelada agora. Quantas pessoas o óleo vegetal mata? Você já parou para pensar no que realmente está por trás dos alimentos que você consome todos os dias? Os óleos vegetais estão por toda parte. Na sua mesa, na cozinha, nos alimentos que você compra no supermercado ou pede no restaurante. Eles são baratos de produzir, o que os torna uma escolha atraente para a indústria alimentícia. Com a hidrogenação, esses óleos podem mudar de textura e estado, criando novas formas de gorduras comestíveis. Mas comestível não significa saudável. Na verdade, os óleos vegetais industriais ou hidrogenados estão entre os maiores vilões da saúde. Eles ocupam o terceiro lugar na lista de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e mortes, com uma taxa alarmante de 62% de incidência, ficando atrás apenas da obesidade severa e do consumo de cigarro. O consumo desses óleos é até 20 vezes mais mortal que o açúcar, que já é conhecido por seus efeitos prejudiciais à saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que o consumo de gorduras trans de produção industrial, como os óleos hidrogenados, causa cerca de 500 mil mortes por ano devido a doenças cardíacas. E isso é só a ponta do iceberg. Quando consideramos o impacto dos óleos vegetais líquidos, que estão ligados a doenças crônicas como obesidade, câncer, inflamação e declínio cognitivo, o número de mortes potenciais sobe para milhões anualmente. O que é o óleo vegetal? Os óleos vegetais são gorduras extraídas de sementes e grãos. Durante séculos, o azeite de oliva foi o óleo mais saudável e consumido, graças aos seus benefícios para a saúde. No entanto, com o avanço da indústria alimentícia, o azeite de oliva perdeu espaço devido ao seu alto custo de produção. Em seu lugar, surgiram outros óleos vegetais, feitos de sementes de algodão, girassol, canola, uva e grãos como soja, milho e amendoim. O problema é que esses óleos passam por processos de aquecimento a temperaturas muito altas, gerando radicais livres e agentes de glicação avançada, que são tóxicos para o corpo. Além disso, muitos desses grãos são geneticamente modificados, o que piora ainda mais a qualidade desses óleos, tornando-os potencialmente mais prejudiciais. Quando você usa óleos vegetais industriais para cozinhar, está adicionando à sua comida uma grande quantidade de gorduras nocivas e elementos inflamatórios que oxidam e deterioram os tecidos do corpo, facilitando o desenvolvimento de câncer e o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com o tempo, o consumo regular desses óleos aumenta o risco de doenças cardíacas, inflamação, câncer e outras condições crônicas. Consequências a curto prazo de comer óleos vegetais. Você já se perguntou como o que você come pode afetar sua saúde rapidamente? Consumir óleos vegetais pode trazer sérios riscos à saúde em pouco tempo. Vamos entender melhor as consequências. Aumento do risco de câncer. O câncer se desenvolve quando células do corpo começam a crescer de forma anormal, muitas vezes devido a mutações genéticas ou danos causados por radicais livres. Os óleos vegetais hidrogenados, submetidos a altas temperaturas durante a fabricação e no preparo dos alimentos, aumentam a quantidade de radicais livres e elementos tóxicos no corpo. Isso causa inflamação e deteriora a saúde celular, facilitando o desenvolvimento de câncer. Consumir esses óleos com frequência contribui para a acumulação de radicais livres que danificam as células e podem levar ao câncer. Aumento do risco de doenças cardíacas. Os óleos vegetais industriais são ricos em ômega 6, um ácido graxo instável, que em grandes quantidades e sem o equilíbrio com o ômega 3, oxida-se facilmente. E isso leva à formação de placas de gordura nas artérias, causando rigidez arterial e aumento da pressão arterial. O resultado: maior risco de doenças coronárias. Estudos, como o Mediterranean Alpha de Groningen, mostraram uma relação direta entre a ingestão de ácido alfa-linolênico
presente em margarinas e óleos vegetais, e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esses óleos elevam os níveis de colesterol ruim e triglicérides, aumentando o risco de eventos isquêmicos e acidentes cerebrovasculares. Em resumo, consumir óleos vegetais regularmente pode aumentar significativamente o risco de doenças cardiovasculares e morte por essas causas. Aumento do risco de morte. Um estudo desenvolvido na Austrália, conhecido como Sydney Heart Study, revelou um aumento alarmante de 62% nas mortes relacionadas ao consumo de óleos vegetais. No estudo, participaram 458 homens com idades entre 30 e 59 anos, divididos em 2 grupos. Um consumiu óleos vegetais industriais como óleo de cártamo e margarina, e o outro grupo utilizou azeite de oliva e manteiga. Após 7 anos, os pesquisadores descobriram uma ligação direta entre a ingestão de gordura poliinsaturada industrial e todas as causas de morte, especialmente doenças cardíacas. Esses dados mostram o quanto os óleos vegetais podem ser prejudiciais à saúde, uma verdade que tem sido ignorada por muito tempo. 3 consequências a longo prazo de comer óleos vegetais. Número 1. Aumento de peso. Os óleos vegetais são gorduras difíceis de processar para o nosso corpo, especialmente as gorduras trans. Quando você consome esses óleos, o fígado os transforma em triglicérides e os armazena no tecido adiposo como reserva de energia. O problema é que, na maioria das vezes, essas reservas não são usadas, pois continuamos consumindo mais dessas gorduras diariamente. Com o tempo, isso resulta em um aumento de peso significativo e pode levar à obesidade, devido à acumulação excessiva de gordura no corpo. Além disso, a maioria dessas gorduras é consumida frita, o que as torna ainda mais difíceis de processar e aumenta o risco de ganho de peso rápido. Número 2. Desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Alguns estudos sugerem que o consumo de óleos vegetais pode estar ligado ao deterioro neurológico. Embora a maioria dessas pesquisas tenha sido feita em animais, os resultados são preocupantes. Eles mostram que as células neuronais podem se deteriorar com a ingestão frequente de óleos vegetais, como o óleo de soja. Esse óleo, em particular, pode reduzir a produção do hormônio oxitocina, afetando o humor. Segundo os pesquisadores, o consumo de óleos vegetais pode levar ao deterioro neuronal e ao desenvolvimento de condições neurológicas, como depressão, autismo e ansiedade. Também pode contribuir para a formação de placas de proteínas beta-amiloides associadas ao Alzheimer. Mais pesquisas são necessárias, mas os efeitos potenciais desses óleos na saúde cerebral não devem ser ignorados. Número 3. Câncer. Pesquisas em animais também indicam que a ingestão de óleo de soja pode aumentar em 4 vezes o risco de metástase em casos de câncer. E o pior é que quando o óleo de soja é aquecido, seu efeito negativo se multiplica, aumentando 17 vezes o risco de desenvolver metástase. Embora sejam necessários mais estudos, esses dados não podem ser ignorados na luta para preservar a saúde e prevenir o câncer. 5 razões pelas quais os óleos vegetais são piores que o açúcar. Primeira razão: diminuem a função cerebral. Consumir óleos vegetais com frequência pode afetar seriamente nosso cérebro. Embora o açúcar também cause inflamação e deterioração dos tecidos cerebrais, os óleos vegetais são ainda piores. Quando aquecidos, liberam aldeídos, substâncias associadas ao câncer, doenças cardíacas e demência. Além disso, como esses óleos afetam a saúde do coração, aumentam o risco de demência vascular, ou seja, cuidar do que comemos é crucial para mantermos nossa mente saudável. Segunda razão: aumentam o risco de danos cardíacos. Você sabia que as gorduras vegetais industriais são muito prejudiciais ao coração? Ao contrário do que se pensava, as gorduras saturadas de carnes e outros alimentos são mais saudáveis do que as gorduras dos óleos vegetais. Esses óleos se acumulam nas artérias, formando placas que endurecem as paredes arteriais e diminuem o fluxo sanguíneo. Isso aumenta o risco de doenças cardíacas, infartos e derrames. Portanto, é importante ler os rótulos dos alimentos e escolher com cuidado o que colocamos no prato. Terceira razão: causam inflamação crônica. Tanto o açúcar quanto os óleos vegetais causam inflamação crônica, mas os óleos vegetais fazem isso de maneira ainda mais agressiva devido ao excesso de ômega 6. Sem o equilíbrio com o ômega 3,
O ômega 6 gera inflamação nos tecidos. Essa inflamação crônica pode levar a outras condições graves, como diabetes, câncer e depressão. Portanto, para proteger a sua saúde, é fundamental equilibrar a ingestão de ômega 3 e ômega 6. Quarta razão: contribuem para o aumento de peso. Sabemos que o açúcar pode se transformar em gordura e aumentar o tecido adiposo, mas os óleos vegetais não ficam atrás. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que os óleos vegetais, ricos em ácidos graxos ômega 6, aumentam nosso apetite e diminuem a capacidade do corpo de queimar gordura. Isso resulta em um aumento de 25% na acumulação de tecido adiposo e eleva o risco de desenvolver diabetes. Então, se você está lutando contra a balança, talvez seja a hora de repensar o uso desses óleos. Quinta razão: contém elementos cancerígenos. Os processos industriais pelos quais os óleos vegetais passam, aquecimento, resfriamento, branqueamento com químicos e adição de sabores artificiais, tornam-nos repletos de substâncias nocivas. Esses óleos contêm produtos finais de glicação avançada e aldeídos, que danificam as células e aumentam o risco de câncer. Reduzir o consumo desses óleos é uma maneira eficaz de prevenir várias formas de câncer. O que comer no lugar dos óleos vegetais industriais? Você já se perguntou se está usando os óleos certos na sua cozinha? Os óleos vegetais industriais podem ser prejudiciais, mas há alternativas mais saudáveis que você pode usar no dia a dia. Vamos descobrir juntos como substituir esses óleos e melhorar sua saúde. Use óleos vegetais não industriais. Óleos como azeite de oliva, óleo de coco e óleo de abacate são escolhas excelentes. Eles são mais estáveis quando aquecidos, o que diminui o risco de danos à saúde. Além disso, esses óleos contêm micronutrientes que ajudam o organismo e promovem a saúde. Substitua todos os seus óleos vegetais industriais por essas opções mais naturais e não refinadas. Volte à manteiga. Por anos, nos fizeram acreditar que a margarina era melhor que a manteiga, mas a verdade é o oposto. A manteiga, feita a partir do leite de vaca, contém gorduras saturadas que nosso corpo pode processar melhor. A margarina, por outro lado, é uma das principais responsáveis pela obstrução das artérias. Opte pela manteiga, de preferência de vacas alimentadas com pasto. Consuma cortes gordurosos das carnes. Outra maneira de evitar as gorduras vegetais prejudiciais é consumir cortes de carnes gordurosas. Embora contenham gorduras saturadas, essas gorduras são mais resistentes ao calor e não se transformam em elementos nocivos à saúde. Além disso, a gordura natural das carnes proporciona um sabor melhor aos alimentos, sem a necessidade de adicionar óleos extras. Revise os rótulos. A maioria dos alimentos no supermercado contém óleos industriais. Para evitá-los, é importante revisar os rótulos dos produtos. Quando possível, substitua alimentos processados por integrais, como frutas, vegetais e proteínas. Reduza o fogo. Embora seja difícil evitar completamente alimentos fritos, você pode torná-los mais saudáveis cozinhando-os a uma temperatura menor e com menos óleo, ou usando métodos modernos como fritadeiras a ar. Se precisar usar óleos vegetais industriais, use fogo baixo e descarte o óleo após o uso, sem reutilizá-lo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta este vídeo e envie o link para seus familiares e amigos, para que também saibam que este alimento é mais prejudicial que o açúcar. Se você é novo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Para você continuar aprendendo, estou deixando 2 vídeos na tela final que tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá.